Oi, oi, oi. Tá me ouvindo, professor? Tudo bem, Tião. Opa, então lá vai. Boa noite, amigos e amigas. Como vão vocês? Um grande abraço. Aqui quem vos fala é o Tião Nascimento e você está na TV Cobra. Hoje é o dia 6 de julho de 2022. Nós estamos no inverno quente aqui do Sudeste. Hoje fez um calor danado, mas nós estamos em pleno inverno. Mas vamos para frente, com calor, no frio, qualquer coisa, nós estamos juntos. Gente, é o seguinte, nós damos uma pausa na nossa pauta política para nós fazer uma conexão com o nosso grande amigo, irmão, compositor, cantor, o Gilberto Gil. E para isso, a gente convidou aqui o professor de História, o Marcos Mello. Ele tem programa, fala de música, é um especialista na música brasileira. Depois a gente vai passar aí o endereço dele para vocês verem várias lives dele, vários programas comentando sobre música brasileira que vale muito a pena. E, Marcos, dê boa noite aí aos nossos internautas. Aí, e logo em seguida eu volto para fazer aqui umas outras considerações. Depois nós entramos para valer. Marcos, fique à vontade, o programa aqui é leve, tranquilo. Vamos falar de música, de política, de poesia. Não tem aqui, é só coisa leve para fazer bem. Então, fique à vontade, Marcos, seja bem-vindo. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com você, Tião, para falar principalmente dessa grande figura que é o Gilberto Gil, não é? Gilberto Gil, além de ser um grande artista, que dispensa até apresentações, é uma pessoa decente, né? É uma pessoa engajada, enfim, então a sua obra torna-se até mais ampla do que já é, não é? E, então, foi com muito prazer que eu recebi o seu convite. O Marcos estava falando do Gilberto Gil. Gente, Sim. por que a gente tem esse programa aqui fala de humanidade, de política e de cultura? E hoje nosso programa é sobre o grande Gilberto Gil. Gilberto Gil é um patrimônio da humanidade. É um negro brasileiro querido no mundo inteiro, respeitado, admirado. Sua obra é ouvida, assistida no mundo todo. O Gilberto Gil, agora dia 26/6 de 2022, completou 80 anos de vida. E parece que ele está um garotão, né? Porque está trabalhando, inclusive, nesse momento, ele está numa turnê com a família dele, com esposa, filhos, netos. Parece que tem até uma bisnetinha também que foi. Eles estão fazendo um show, uma turnê mundial, começando pela Europa, vão passar pela África, Estados Unidos, e a família toda, vão fazer esses shows, mostrando ao mundo a beleza que é a família dele, todos envolvidos com música, com arte. É um patrimônio, realmente. E quem quiser ouvir e ver a história da família do Gilberto Gil, pode entrar na Netflix, não, desculpa, no Prime Video, que está passando lá uma série maravilhosa sobre o Gilberto Gil e sua família. Oi, Marcos, voltando aqui. O som melhorou? Melhorou. Voltou o som? Melhorou. Não saiu nada. Mas tá tudo bem agora. Pode começar de novo, que não tem problema. Ah, legal. Vou começar desde o princípio, não é? Sim, sim. Sim, então é muito prazer a todos e a todas. É com enorme prazer, Tião, que eu recebi o seu convite, porque para falar de Gilberto Gil, né,
um autor, né, que dispensa aí, um artista que dispensa apresentações, e, como eu estava dizendo, além de ser um grande artista, ele também, como pessoa, como atitude política, também é uma figura engajada, então sempre é um prazer falar do Gilberto Gil. Você gostaria que eu fizesse aqui uma pequena apresentação do meu trabalho, ou a gente deixa mais para frente? Como que você prefere? A gente precisa que você fale um pouco aí da sua biografia, né? O que é que você Sim, faz, o que você estudou, tal. Eu sei que você certo. é professor de história. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, ó. Tem um rapaz aí que entrou no programa aí que se chama Ademar Silva Neto. Ademar Silva Neto é o nosso maestro, viu, Ah, Marcos? legal, A gente muito legal. precisa fazer. Ele é um craque na música, estudioso, e um Sim, craque no violão. Você tem que conhecer o Ademar. Ele já entrou porque ele sabe que aqui nós vamos falar de música com certo. propriedade, tudo. E já agradecemos, viu, Ademar? Obrigado aí por sua presença. A Rose também já entrou. Já tem o pessoal entrando. Ó, nós estamos agora, Marcos, nós estamos na TV Cobra, no YouTube e no Facebook, e também Certo. estamos no Facebook do Instituto São Paulo. Portanto, nós temos 3 canais aqui. Mas o que entra para Legal. nós ver aí é o Facebook da TV Cobra. É o seguinte, Exatamente. então, Marcos, boa noite aí. Boa Você, boa noite. você desculpa eu ter lhe convidado assim de chope. Pá, vá, vamos lá, tal. E você topou. E É, estamos aqui. Então, Marcos, vamos fazer o seguinte: nós vamos falar do Gilberto Gil, da música maravilhosa do Gilberto Gil e do homem político que é o Gilberto Gil, certo? exatamente. Certo. Então, fique à vontade, se apresente para o pessoal, para a gente saber quem é você. Você veja que eu não falei assim quem era você, falei só que é o professor de história, Marcos Sim. Mello. Vamos lá. Não, beleza. Então, Tião, eu sou professor de história, você já adiantou, está aí também aí na vinhetinha. Eu dou aula há bastante tempo, costumo até brincar, né, que eu falo assim, olha, é só olhar para minha barba, para meus cabelos brancos, e né, não precisa nem dizer, né? Então, quando eu estava, para você ter uma ideia, e também para os ouvintes, né, o seu público, eu levava as músicas para a sala de aula, que eu percebi que era um recurso didático interessante, porque também, à medida que o tempo vai passando, né, por exemplo, alguma coisa, por exemplo, mesmo dos grandes compositores, como Chico, como Caetano, como Gilberto Gil, a molecada já podia eventualmente não conhecer. Então, levava, para você ter uma ideia, aparelho 3 em 1, vinil ainda, né, tirava xerox naquelas gráficas, né, naquelas papelarias, para a gente falar sobre as letras. Então, começou ali, principalmente na época dos festivais, mas foi ganhando uma amplitude cada vez maior, porque eu percebi, por exemplo, que poderia usar Noel Rosa e Carmen Miranda lá para falar dos anos 30, né? Podia falar, por exemplo, da Bossa Nova, para falar do JK, e eu sei que essa coisa foi indo, né, nesse processo aí. Eu trabalhava num curso pré-vestibular, o cursinho começou, pediu para eu fazer nas escolas, palestras nas escolas com esse tema. Então, fiz muito tempo as palestras nas escolas, cheguei a fazer também, mais recentemente, algumas instituições, como a Fundação Casa, como o Sindicato dos Professores, e atendendo a demanda daquele público. Né? Óbvio que uma palestra no Sindicato dos Professores vai ser diferente da Fundação Casa, certo? São públicos diferentes, então eu buscava apelos também musicais diferenciados. Enfim, então, isso deu origem, inclusive, a um livro independente, está aqui na minha mão, que eu sabia que ia conversar com você, tá? Mas o livro é independente, tem uma certa dificuldade aí de divulgação, mas depois, se alguém tiver interesse, a gente dá um jeito de chegar à mão. E cobria de 30 a 85, certo? Bom, e aí, continuando, a música, então, para mim, um instrumento didático,
E eu uso muito uma palavra, parafraseando, né, o Danny Black, que diz, uma canção que ele canta com Milton Nascimento, eu tenho que ser melhor, né, do que era ontem. Então, por exemplo, esse nosso papo, Tião, quando terminar esse programa, não sei quanto vai demorar, 1 hora e meia, eu quero que as pessoas que estão assistindo se sintam melhor do que 1 hora atrás, não é? Porque falar de Gilberto Gil, falar da poesia e dessa riqueza que é esse personagem, vai nos tornar mais ricos, eu tenho certeza. E como eu sei que você tem um público também muito diferenciado, eu gosto de ser bem aí, nesse caso, professoral, no bom sentido, de fazer chegar a todos. A minha ideia, a minha concepção, quando eu comecei a ministrar aulas, era essa. O conhecimento não pode ser para mim. Eu não posso chegar aqui, Tião, e falar para você, aqui, ser bem verborrágico, para impressionar. Essa não é a minha praia. A minha praia é, assim, ser simples, mas não simplório, para chegar a todas as pessoas, tanto aquelas que já têm um conhecimento, aí a gente vai aprofundando. Só para dar um exemplo, no sindicato de professores, eu chego num nível, né, dali para cima. Quando eu vou na Fundação Casa, eu sei, uma população carente ali, que, né, eu tenho o comércio do beabá. Então, esse é meu princípio. Eu quero distribuir esse conhecimento, que ele chegue a todos, que não fique nas academias, né, que não fique reservado aquele conhecimento e meia dúzia ali vão aprofundando, e não chega na sociedade, não transforma a sociedade. Eu tenho esse princípio, ela tem que servir para nos enriquecer, e independente do nível que ele venha, né? E aí é comigo, aí a minha sensibilidade de avaliar o nível de profundidade que exige aquela situação. Por isso que hoje eu acho que vai ser um papo bem legal. A gente com certeza vai aí, eu fiz aqui um roteirinho, acho que vai ser interessante. E aí, espero que depois os seus ouvintes entendam também assim. Legal. Você viu que falei demais. Atrás da gente, o Cobra está colocando umas fotos do Gilberto Gil. Infelizmente, nós não poderemos colocar a música, porque tem questão de direitos autorais aí, o próprio Facebook derruba, né? Que se você estiver usando sem autorização, ele derruba. Então, nós vamos ficar só com a imagem do Gilberto Gil, mas eu estou vendo aí que atrás de você, do seu lado direito aí, tem uma coletânea do Gilberto Gil. Exato. Se eu não estou enganado, essa coletânea vendeu em banca de jornal, não foi isso? Exatamente. Uma coleção de música brasileira, que eu comprei vários deles. Tem Ali Barroso, Caetano, Chico, era fantástica, né? Nascimento. Noel Rosa. Eu não tenho todos, infelizmente. Entendi. Eu não tenho Mas todos. É uma coleção muito, muito interessante. Max, eu queria fazer uma introduzir. Fica à vontade, Tião. Eu só queria falar para você, você falou uma questão que você trabalha com alunos, né? E às vezes você faz uma palestra bem coloquial e bem simples, dependendo do público, né? Sim. Gilberto Gil é um cara que todo mundo compreende ele, né? Exato. Desde a criança, quando ele fez aquela trilha sonora do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje está na nossa cabeça. Exato. Caiu aí, mas... As crianças até hoje também, as mesmas as de hoje, têm acesso a muita coisa do Gilberto Gil, da trilha que ele fez. E o Gilberto Gil tem essa relação com a criança. Depois ele tem os discos deles, uns mais sofisticados que outros muito simples. Tem disco do Bob Marley, ele só cantando Bob Marley. Depois tem um disco dele só cantando Luiz Gonzaga. É um absurdo a possibilidade que
que ele tem de trabalhar com qualquer tipo de música, né? E depois ele tem o disco Quanta dele, que eu acho que isso aí ele realmente ele quis mostrar para a humanidade que ele tinha conhecimento da ciência, e ele fez um disco que eu acho, Marcos, que nós só vamos entender esse disco talvez daqui a uns 30 anos, tal, que a juventude, a nova juventude, vai estar com uma relação melhor com a física quântica, né, que está se desenvolvendo bem aí, que para nós ainda está distante, para os alunos ainda estão distantes. Mas daqui a 10 anos a física quântica já está interferindo conosco. Eu só queria perguntar para você o seguinte, Marco, desse ponto de vista, dessa curva tão gigantesca que o Gil faz aí com seu conhecimento e com sua música, como é que você trabalhou isso? Como é que você trabalha isso? E o que é que você pode falar para nós desse monstro Gilberto Gil? Ah, legal. Então, Tião e ouvintes e então, alguns estão ouvindo, outros, né, vendo também, enfim, o seu público. A música, dois momentos muito marcantes com o Gilberto Gil foi o Tropicalismo, né? E depois também uma canção que com certeza você conhece, que chama-se Mão da Limpeza. Eu usava essa música para falar da questão da escravidão. Para quem não conhece, depois pode também procurar, hoje é muito fácil nos sites de pesquisa, Mão da Limpeza. O Gilberto Gil disse o seguinte: o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, suja na saída. E não é suja, a gente sabe, né, que é outra palavra, mas ele elegantemente usa a palavra suja. Então, voltando, o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, suja na saída. Imagina só, que mentira danada. Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. E aí vai, não é? A negra é a vida consumida ao pé do fogão, nos preparando a mesa, lavando a roupa encardida com água e sabão. E ele finaliza, negra é a mão da nobreza, não é? Oi. Tá saindo aí, né? Enfim, então, eu fazia nas minhas aulas, eu acho que a imagem também é outra coisa forte, aquelas obras do Debré, né? Do Gendas, que você vê, tem uma muito que eu acho icônica, que é os escravos levando um senhor na rede. E aí teve até um aluno que fez uma brincadeira, falou assim: professor, isso daí era o Uber, né? Fez essa brincadeira aí, quer dizer, uma brincadeira séria, né? E, enfim, falou no sentido, assim, positivo da coisa, né? Enfim, então, essa mistura da música com as imagens, eu tenho certeza, eu encontro alunos, às vezes, na rua, e fala, professor, aquela aula, sabe, como marca, porque, como eu disse para você, uma aula pode ser até boa, nada contra também, uma aula mais tradicional, mas quando você coloca a música, quando você coloca uma imagem, às vezes professores também, que com certeza estão nos ouvindo, marca muito para os alunos, não é? E Sim. É aquele conhecimento que ele leva para a vida inteira. É uma coisa muito interessante. E eu trabalhei também muito o Gilberto Gil para falar do tropicalismo, não é? Porque ele é um dos líderes daquele movimento, e aí não dá para falar do tropicalismo sem falar do Gilberto Gil. Então, é uma Sim. figura, como a gente sabe, icônica. Eu trouxe aqui algumas imagens também, né? A gente não vai poder aqui usar assim de forma que a gente gostaria tão clara, mas depois, se tiver oportunidade, for pertinente, eu queria mostrar para você, Tião, você com certeza conhece, aquela capa, né, do Tropicália, que é bastante... tem muito rica de simbolismos, Sim. A gente pode falar um pouquinho sobre ela, porque depois você me interrompe aí, viu, Tião? Porque eu sou professor, você sabe, a gente vai falando, tá?
Aí você me interrompa aí se você achar que a dinâmica aí precisa de uma quebrada. Por a quê? aula é sua, a aula é sua. Porque, veja, a época dos festivais ela é muito rica, que é justamente quando surge a figura, né, do Gilberto Gil, porque você tem ali a canção de protesto, pensando naquelas três principais correntes, não é? Você tem a canção de protesto, simbolizada pelo Sérgio Ricardo, pelo Vandré, e logo depois pelo Chico. Você tinha os tropicalistas, né? Tom Zé, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, e tinha também ali a Jovem Guarda, que estava surgindo ali. E eu uso as três correntes, hoje a gente vai se fixar mais no tropicalismo em função do Gilberto Gil, para mostrar para os alunos, como já disse, né, esse contexto histórico. E os tropicalistas são muito interessantes, porque eles romperam com certas regras. Então, dá para mostrar para os alunos, por exemplo, e agora para o seu público, que os tropicalistas, eles levavam aí dos dois lados, né? Tinha a esquerda e aquela esquerda, vamos dizer assim, aqui, gente, eu não quero entrar, é difícil falar nisso em poucas palavras, porque a gente pode ser mal interpretado. Eu entendo perfeitamente aquela esquerda mais ortodoxa. Por quê? Porque eu sou historiador, eu sei que tem um contexto histórico que pesa muito na decisão das pessoas, mas essa esquerda mais ortodoxa via os tropicalistas como alienados, né, em função da utilização da guitarra, por isso que entra aí a história do Gilberto Gil, que o Gilberto Gil tinha participado da passeata contra a guitarra, e depois, dias depois, ou não sei se chegou a ser meses, né, em termos de dias, ele foi cantar Domingo no Parque, usando os Mutantes, né, os Mutantes tocando para ele. Então, mas é bem interessante, porque você mostra, principalmente agora, pensando no seu público, aqueles que, como disse, você falou aí, tem uma pessoa que domina bastante esse universo da música, fica à vontade também para fazer alguma consideração, mas, como eu estava dizendo, os tropicalistas, então, né, no caso do Gilberto Gil, a guitarra, né, o símbolo, a gente estava falando da guitarra, era o símbolo que esses nacionalistas viam com certa reserva. Por quê? Porque a guitarra está associada ao rock, certo? Então, como era uma política, por isso que eu falo como historiador, entendo perfeitamente aquela posição nacionalista naquele momento, porque via como uma invasão, né, norte-americana, principalmente, europeia. Então, a guitarra, e olha, por isso, vou aproveitar, Tião, mostrar aqui, ó, porque eu acho que é pertinente, essa capa do Tropicália, e olha, você está vendo as guitarras, né? As guitarras aqui, olha, essa é uma guitarra, aqui tem outra, tem um pouco de reflexo, vou tentar tirar um pouco para todos poderem ver. Então, olha, ostentando as guitarras, e essa imagem eu acho muito interessante de discutir, porque eles estão postados como se fossem aquelas fotos tradicionais, das famílias tradicionais, mas eles estão, né, impregnados aí de um pouco de ironia. Você vê aqui, ó, o Duprá, aqui, ó, com o pinico na mão, é uma referência ao Duchamp, ao dadaísmo. Você vê o Gilberto Gil sentado, olha, o nosso personagem de hoje, sentado com uma roupa africana, enfim, né? Eu não vou detalhar muito aqui, porque tem outras coisas para a gente falar, mas veja, então essa questão, né, do uso da guitarra incomodava os nacionalistas, e eles levaram dos dois lados, né? Aquela esquerda mais ortodoxa, mais nacionalista, os via como alienados, e utilização de palavras, muito legal, perfeito. Aqui dá para a gente ver perfeitamente, né? Obrigado, viu, Cobra? Esse Tião aí é fantástico, fantástico, o Tião e sua equipe aí, olha, parece que a gente já se conhece há bastante tempo, né? Então, o casal recatado, que é a Gal, né, e o Torquato, você vê o Duchamp, como eu disse, ali com o pinico na mão, né, o Duprá segurando, o Caetano está ali segurando a foto da Nara Leão, que estava doente, não pôde participar da foto.
Enfim, vocês estão vendo as cores do Brasil, verde, amarelo e azul, né? Que você, veja como era um trabalho, né, pessoal, pensado, daí a ideia desse disco manifesto. E o Gilberto Sim. Gil foi um dos fundadores disso, né? Vamos tentar focar no Gilberto Gil. E Sim. tem a Professor, música professor, dele. só Oi? para a gente ilustrar mais aí, o Ademar lembrou a gente da música também, O Índio do Xingu, né? Que foi Sim, do disco, eu não lembro de disco que foi, Ademar vai mandar para nós aí, tá. que é uma música que lembra a música caipira, né? Por causa Ah, sim, da sim, batida dela. sim, Viu, sim. professor? É, Deixa eu ilustrar aqui o pensamento do Gilberto Gil. Eu estou com a Folha de São Paulo, do dia sim, 26 de junho, que foi o dia do aniversário do Gil. A Folha de São Paulo dedicou ao caderno ilustríssimo ao Gilberto Gil. Então, ficou maravilhosa essa edição aqui. E tem um texto do Gilberto Gil que ele escreveu, que ele diz, tá. que se chama Cintilância para além da noite escura. Né? Ele não é brincadeira, até no título do artigo dele, ele já joga um universo aqui para a gente dar para discutir só o que quer dizer. E tem umas frases aqui que eu destaquei, professor, que eu queria ler aqui para nós, para a gente continuar nosso papo. Sim. Não, fica à O vontade. Wilson também entrou. Boa noite, Wilson. E a Boa noite. Graziela também já entrou aí, viu? Ó, ele tem Tá. uma frase que ele fala, ó, a cultura brasileira, cuja diversidade tem reconhecimento internacional, é o grande patrimônio do país, bem como nossos ecossistemas, que guardam em si a maior biodiversidade do mundo. E, no caso da Amazônia, é fundamental para qualquer possibilidade de imaginação de um futuro ao planeta. Então, você veja que ele está sempre ligado com toda a erudição que ele tem, a capacidade de rítmica e, né, de metáfora que ele tem, ele pega o mundo pelo chifre. Ele fala as coisas interessantes. Você falou aquela música Mão da Limpeza, e aí o Ademar falou o hino do Xingu, que a gente recomenda que todo mundo depois pega e coloque o índio do Sim. Xingu. Aí, Não, é muito. eu converso muito sobre a percepção social do Gilberto Gil com a música Madalena, que não é dele, mas é do Isidoro, né? Mas ele gravou. Fui Sim. passear na roça, encontrei Madalena, sentada numa pedra, comendo farinha seca, olhando a produção agrícola e a pecuária. Pessoa passando fome dentro de uma produção É, agropecuária. E também tem a sim. música Novidade, que ele fala do poeta e os esfomeados disputando uma baleia na praia, né? Todas essas É, músicas aí, elas ilustram aí o que a gente está começando a falar sobre o grande gênio da raça humana, e felizmente é brasileiro, baiano, o Gilberto Gil. Pode prosseguir, professor. não, então, olha, eu vi aí, alguém falou do Clube da Esquina, acho que a gente podia, uma outra hora, realmente é né, Vale a muito pena. interessante, mas vamos emendar o Clube na Esquina com o Gilberto Gil, que é o personagem de hoje, porque todos sabem que ou quem gosta de música, né, é que o Clube da Esquina bebe muito ali daquela fonte dos Beatles, Sim. então, uma das Essa falas, capa, eu gosto, essa capa é, que nós vimos, né, é Beatle puro, né? Tião, eu gosto muito de fazer essa relação, porque eu gosto muito de ouvir ou cantor ou compositor. É óbvio Sim. que eu leio, tem pessoas muito sérias, né, que pesquisam música no Brasil, às vezes você pode até não concordar integralmente, mas você tem um Tinhorão, você tem um Zuz Nome de Melo, e assim por diante, não é? E são pessoas interessantes, mas eu gosto muito de ouvir o cantor, o compositor falando. E o Gilberto Gil fala
que quando ouviu a banda de pífanos de Caruaru, ele pensou, eu vou misturar banda de pífano do Caruaru com os Beatles, né? Isso que eu falei, vamos fazer essa ligação aí com o pessoal do Clube da Esquina, que bebeu muito aí dessa fonte aí dos Beatles. Então, e até eu fico lisonjeado, Tião, e ouvintes e espectadores, que eu sou de Caruaru, né? Eu não tenho talvez mais sotaque, não tenho mais, talvez, perdi um pouco do sotaque, porque eu vim muito pequeno, mas eu sou de Caruaru, então fico lisonjeado aí, né? Nas minhas pesquisas, falei, poxa, que legal. Então, mas como você falou, olha, eu alenquei aqui 2 pontos fundamentais que eu percebo na obra do Gilberto Gil, que é o fato dele ser nordestino e afrodescendente. Num primeiro momento, se percebe pela sua discografia que ele puxou mais para o Nordeste, né? Influência do Luiz Gonzaga, tanto é que ele ganha da mãe o acordeon, né? O primeiro instrumento dele, e depois ele vai para o violão. E aí, então, você pega o primeiro lá, louvação, você vê que vai predominar essa rítmica nordestina. Inclusive, Tião, você canta bem, viu? Eu não canto porque, às vezes, eu falo para minha mulher, olha, você conhece aquela música? E eu canto para ela. Ela fala, não conheço. Aí eu ponho do celular, aí ela fala, essa eu conheço. Eu canto muito mal. Mas agora descobriram, Tião, que você canta, agora você vai fazer aí a parte musical. Viu? Mas, olha, brincadeira à parte, pessoal. Então, tem essa veia nordestina, e depois ele, principalmente, né, quando ele vai lá para a África, ele vai em 77, que tem na Nigéria, um grande encontro, ele vai conhecer lá o Fela Kuti, Pin, né, e toda, lógico, aquele ambiente ali, e aí ele volta e traz a África nas costas, não é? Aí inclusive, ele fala que ele conheceu o Stevie Wonder lá nesse encontro na África. Exatamente. Ele fala que a relação com o Stevie Wonder foi nesse evento na África. Ele conta lá na série dele, né? Lá do Prime Video. Você já viu ou não? Já Você viu a série? Eu vi e vou ver de novo, porque é primorosa. E recomendar aí o pessoal que está ouvindo, né, nos ouvindo e nos vendo. E aí ele vem, né, com afoxé, com samba, que, né, já era nosso, mas ele resgata com mais força, o soul music, o afrobeat, né, o reggae. Sim. Tanto é que ele vai compor Samba do Avião, né, e ele dá aquela pegada, leva aquela levada, vocês aí, você citou uma pessoa aí também que é bastante, conhece mais de música, porque eu sou um historiador, né, que pesquiso a história com essa perspectiva didática, mas vocês não, estou percebendo que vocês são músicos mesmo, podem dar uma colaboração até maior do que a minha no ponto de vista musical. Sim. Então, ele dá aquela levada, né, em Samba do Avião, mesmo a gente não sendo músico, né, reconhece aquela levada diferenciada, que ele também faz a mesma coisa com Marina, que é do Dorival Caymmi, e é aquilo que eu estava falando no início, do tropicalismo, que eles vêm resgatando aquelas coisas, você citou aí a música caipira, Vicente Celestino, não é? Então, os tropicalistas tinham essa, né, ideia de Brasil, de também não vai abandonar, né? Não vai abandonar o que já foi feito, mas vai incorporar a guitarra. Aí entra a questão antropofágica, que é muito forte, né, no tropicalismo, que por isso aquelas referências também, por exemplo, tem uma das músicas até no caso do Caetano que ele fala, né, Viva Carmen Miranda, porque a Carmen Miranda também tinha sofrido, certo, um preconceito quando veio cantar misturando português e inglês, aí ela teve que dizer, olha, disseram que eu vou ter americanizada, com o burro do dinheiro, que estou muito rica, né, mas no final ela é do ensopadinho com chuchu. Então, e aí, mas só para não perder o fio da meada, aí vem Balafon, né, nessa trilogia, na verdade é uma trilogia que o Gil faz, e olha que interessante, primeiro, Refazenda, que é esse lado que você acabou de apontar, aquele lado interiorano, nordestino, né, e aí vem aquela canção
por exemplo, Lamento Sertanejo, certo? A própria Refazenda, né? A belíssima canção, enfim. Então, depois ele faz o Refavela, depois da viagem para a África, e depois o Realce, né? Que se der a gente conversa mais para frente. Mas veja, então, como eu disse, por essa leitura, primeiro a ideia do Nordeste, depois da negritude, e, como você disse, poxa, pega, por exemplo, aquela obra lá, fazer meu, né, website, fazer minha homepage, né? Ele está sempre Minha antenado. homepage, fazer minha homepage. Ele vem absorvendo tudo. Parabola e Camará, né? Parabola e Camará. E por aí vai. Pegar um balaio, pegar um balaio e fazer ele, quando fosse uma antena parabólica, né? Para se comunicar Exatamente. Com o mundo. É fantástico, é fantástico. Então, é uma pessoa que ele foi se renovando, né? Aí você pega o último trabalho dele, ok, não é? Então, nossa, é impressionante. Deixa eu só contar uma historinha rapidinho, porque minha família é toda de São José do Egito, aí em Pernambuco, né? Você sabe que a terra é perdida. Eu estava lá, nos anos 70, eu moro na Bahia, nasci na Bahia, mas a família é lá de São José do Egito, aí a gente ficava cruzando o São Francisco toda hora ali. Então, eu estava lá em São José do Egito, e tinha um evento lá. Aí, de repente, começou a tocar a música Xodó. E não era um forró do que a gente estava acostumado lá com aquele trio de zabumba, triângulo e sanfona. Era um negócio todo chique, né? Tem guitarra, assim, uma coisa linda, bonita. Aí eu fiquei assustado, que porra é aquilo, cara? Que coisa aquilo? O cara falou, é Gilberto Gil, é baiano, é lá da tua terra. Olha o forró dele como é diferente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, que era uma coisa magnífica, né? A música Xodó, né? Que falta eu sinto e um bem... O arranjo dela é primoroso, cara, é uma coisa fantástica. Todo mundo, tem gente que toca violão, como eu, tal. A gente começa a tocar a música Xodó, que parece uma música bem simplesinha, né? Mas ela tem ali, ela faz ali uma coisa simples, depois ela dá uma sofisticada, dá uma enrolada, e é uma coisa fantástica, como ele falou. Ele fala que a raiz dele é Luiz Gonzaga. É Luiz Gonzaga. E dali. E ele prova isso todo dia, porque não existe um show dele sem baião, sem forró, sem chachado. Né? Inclusive, ele fez a música De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. Exatamente. É fantástico aquela música. Então, a gente está conectando aí com a realidade, assim, da percepção nossa, para nós ir ilustrando a sua fala, que está ótimo. Pode continuar, Emerson. Não. Então, aí, essa ponte toda, né? Depois, mais para frente, porque ele tem, além, né, desse lado artístico, eu pontuo esses pontos-chave dentro, primeiro, né, do tropicalismo, nós já demos uma pinceladinha, depois a trilogia, Refazenda, Refavela e Realce. E depois ele tem aquela inserção na política, se tornou ministro. Você falou no começo como as coisas mudaram, não é? A gente via que, poxa, o Kofi Annan, não é? Lá na ONU, tocando lá seu atabaque, o Gilberto Gil fez ele tocar, não é? O mundo inteiro ali vendo aquilo, todo mundo. E hoje, né, essa tristeza. Mas vamos falar só de coisa boa hoje, viu, Pião? Vamos falar só de coisa boa. Ó, eu trouxe aqui para o pessoal que... Lógico. Como eu disse, para o pessoal, eu sei que tem gente aí que sabe tanto quanto eu, mas, enfim, tem sempre gente nova chegando, né, a juventude chegando, às vezes não conhece tudo. Olha,
Aqui não vai dar para vocês lerem, não é para ler, só para vocês observarem aí que tem um K, não é? Dá para formar um K aí. É a música Bate Macumba. Por isso que é legal ouvir. Eu tenho esse problema também, Tião, de trabalhar, né, no meu canal lá, eu acabo analisando mais a letra que a música, porque, né, pelos questão dos direitos Marcos, autorais. você sumiu um pouquinho o seu sinal, né? Voltou, tudo bem, tá tudo bem. Se sumir, eu dou conta aqui. Eu falo com você, Tião. Então, aí, olha, Bate Macumba, como disse, principalmente para quem está chegando agora, querendo conhecer o tropicalismo. Batman e Macumba, né? Na verdade, essa música é só uma junção de duas palavras. E ele vai cantando, por isso que forma o K, porque ele vai, à medida que eles vão cantando, por isso que é fundamental ouvir a canção também, ele vai tirando a última sílaba, cada vez que canta, né? Até chegar no Bá, o final, a última é Bá. Depois ele volta cantando, acrescentando uma sílaba em cada vez que ele volta. Então, ela vai diminuindo, depois vai aumentando e forma o K, que é justamente o Bate-Macumba, que é um K, e esses dois elementos, o Batman, que é daquele universo da história em quadrinhos, da arte pop, e o tropicalismo também foi influenciado, e a macumba, né? E a batida, e por isso que é fundamental ouvir a canção, é a batida da macumba. Então, dois universos, né, que foi muito típico do tropicalismo, misturar o antigo e o moderno, certo? Mostrar as contradições, não é? Aquela música dele, Geleia Geral, né? Olha a música que você falou da questão que ele conheceu a banda de pífaro de Caruaru, ele fez a conexão mesmo da banda de pífaro de Caruaru com esse pessoal pop que acompanhava ele nos festivais, né? Que foi o da turma lá da Rita Lee. Sim. Ele fez mesmo. Foi com a música Pipoca Moderna? Pipoca Moderna, não é isso? Exatamente. Ele fez essa conexão mesmo. Ele ficou impressionado. Eu também conheci a banda de pífaro de Caruaru lá em São José do Egito, viu? Quando eu era criança. Que legal. Impressionante. Então, aqueles caras lá. E aí, tinham ainda, em relação a essa história, né, do Gilberto Gil, ele tinha todo aquele, aí puxando agora a brasa para a história, né, que eu acho que fundamenta bastante coisa também no trabalho dele, toda aquela efervescência cultural, né, nacional e internacional. Internacional, você tinha lá o movimento negro nos Estados Unidos, certo? O Malcolm X, Martin Luther King, os Panteras Negras, depois o exílio, e aí ele relata que quando ele chegou na Inglaterra, ele tinha acabado de acontecer um show, né, dos Rolling Stones, ele disse que ainda estava sujo lá o jardim, né, a praça onde foi feito o show, e aí aproveitando também alguns livros aqui para mostrar para quem não conhece ainda, quem não viu, né, como disse o pessoal que está chegando agora, Verdade Tropical, né, do Gilberto, os Mutantes aí. Não, essa aqui aí, você tá bem, Tião. A gente fala aqui, já engatilham aí a imagem. Então, olha, como eu estava dizendo, o Verdade Tropical, ele relata, né, que o Gil lidou melhor com o exílio que o Caetano, né? É muito famosa aquela imagem do Caetano com a barba por fazer, né, uma cara fechada, quando ele canta Asa Branca, ó, você que é nordestino, eu também, e os que estão nos ouvindo, é muito forte aquela asa branca, né? Mesmo que não seja, quem tem sensibilidade não precisa ter nascido, né, para perceber aquela angústia dele cantando Asa Branca, né, arrastando as palavras, e depois um murmúrio, né, murmurando praticamente, e ele disse que o Gilberto Gil não, que o Gilberto Gil ia lá para ver os shows, né, e tudo mais, e aí volta, e aí tem, primeiro, antes de ir, né, aquele abraço, que é um grande sucesso do Gilberto Gil, lá ele canta, grava, aliás, né, compõe, Beck em Bahia,
lá em Londres me sentia longe daqui, né? Ouvia-se ele campelo para não cair. Se você quiser cantar, Tião, canta aí, tá? Porque eu não vou arriscar, não. Ainda vai sabendo que você canta, que tem gente aí, música, eu não vou arriscar nada. Então, ele, né, absorvia aquilo, né? Uma esponja ali, puxando. E ele volta e faz Cálice com o Chico Buarque, né? Então, veja, Cálice é de 73, foi censurado, enfim, e eles cantam, também tem, acho que quem quiser pesquisar, que não conhece ainda, o Chico e o Caetano, num show, eles vão só falando palavras soltas, né, dedilhando, e os microfones são desligados, e aí o Chico pergunta, né, alô, né, cortaram meu microfone, quer dizer, olha que coisa teatral que foi, né, quer dizer, a gente foi um momento muito, assim, marcante na história do Brasil, né, e todos têm que conhecer, é só procurar aí que vocês vão achar o show, e desligam lá os microfones, quando eles estavam nem cantando a música, né, só, como disse, palavras soltas. Professor, deixa eu falar só duas músicas que ilustram esse período aí para eles, que essa tristeza do Caetano Veloso em Londres, fria, né, e tal. Ganhou a música do Roberto Carlos, né? Os caracóis dos seus cabelos, que é uma coisa lindíssima, né? E o Gilberto Gil recebeu um presente do Paulo Diniz, né? Que fez a música I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só. Então, tudo isso aí, rapaz, a presença ou a ausência do Gilberto Gil mexe com o Brasil, né? Mexeu com o Brasil e mexe com o Brasil. E tem outra frase dele aqui, professor, deixa eu falar aqui, porque eu sempre acho interessante. O momento de hiperbólica oclusão política que vivemos é um capítulo da longa história de tensão entre as forças retrógradas que negam nosso potencial como nação e as forças criativas que teimam em continuar existindo. Esse, rapaz, né, que é o que nós estamos vivendo no Brasil, por exemplo. Ontem o Congresso aprovou, contra a vontade do governo escroto do Bolsonaro, a lei do Aldir Blanc e do Paulo, né? Exato. Eu não li, mas é uma lei de incentivo à cultura, que ali foi a força dos artistas que foram para Brasília e pegaram os deputados, conversaram, ou seja, quer continuar, teima em existir e fazer cultura, mesmo contra o escroto do Bolsonaro, que tem prazo. O Bolsonaro tem prazo, graças a Deus, tem prazo, vamos ter calma, vamos. Pode continuar. E se você me permitir, então, que quando você me convidou para essa conversa, eu selecionei algumas canções assim para a gente conversar hoje. E a genialidade do Gilberto Gil é tão grande e que, inclusive, justifica, né, estar lá na Academia Brasileira de Letras, e uma separação, né, que é o caso quando ele se separa da Sandra. Essa foto aí, rapaz, que coisa maravilhosa. E interessante que tem a capa do disco, não é? Um dos discos dele, ele estava com a fada, né? Aí, daqui a pouco acho que vai aparecer aí. Isso aí. Então, e aí ele faz de uma separação aquela música fantástica, não é? Em vez de, aqui, sem querer entrar em juízo de valor, a gente vê essas letras aí, né, financiadas lá pelo agronegócio, você foi traído, né, bebeu todas, caiu de traição e BBB. Vá tomar cachaça e dar porrada. Porque assim, tome cachaça e dê porrada. Não que não tenha gente boa, né, Tião? Eu não, como eu disse, eu não gosto de fazer essas considerações assim, porque sempre tem pessoas, óbvio, que fazem coisas boas, mas a gente viu aí o que deu nesses últimos dias. Mas, enfim, vamos falar do Gil. O Gil diz assim, de uma separação, o que ele faz?
se o amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive, morre pão. Ele faz uma análise filosófica, não é? Exatamente, isso aí. Olha, a capa, né, na época eram os LPs, ele com a farda aí Você fez uma conexão interessante aí, né? Porque esse disco é de longa data e ele está com um blusão aí. Blusão não. O pessoal que fez a pesquisa aí pode precisar melhor, mas acho que foi 68, 69, mais ou menos. Depois vocês confirmam isso daí, dá para fazer essa pesquisa rápida, né? Você viu que o Cobra está ligadíssimo. O Cobra, o técnico. Não, o Cobra aí, meu Deus, o Cobra aí não é à toa, né? Não é à toa que o nome dele é. Nós tentamos batizar de muitas coisas, mas não deu. Tinha que ser Cobra mesmo. Não, é tão rápido, rapaz, que eu estou terminando aqui de conversar e já está lá com a base. O disco é de 1960, o disco é de 1960. Ah, tá. Finalzinho aqui, né? 70, né? Viu, Marcos, como não, ele... Não. A gente já passou... Né? Ele é de 60, 1960. Sério? É mais antigo, então. Bom, e aí... Viu, Marcos, o problema do Bola é que ele tem jogo do Palmeiras hoje e ele já fez o relógio correr, porque nós já estamos chegando em 1 hora. Isso não real. Nós não gastamos 1 hora. Ele ficou secando o Corinthians. Ele foi secando o Corinthians, aí ele foi dormir tarde, que ele ficou secando, né? Mas aí o Benedetto chutou na arquibancada. Mas, olha, nessa daí eu sou santista, viu? Aí eu tô meio isento aí, meu time tá na baixa, não tô nem falando muito, não. Mas então, gente, aí só para a gente deve estar meio esgotando se bobear aí o tempo, aí você me fala qualquer coisa, mas para a gente amarrar, para quem está nos ouvindo, então, né, esses momentos que eu estava falando para você, Tropicalismo, depois a trilogia, e ele volta, tem aquela, se torna ministro, antes tinha tido também, né, foi vereador lá em Salvador, essa foto aí, depois o Cobra vai pôr aí eu vi bem no comecinho, acho que o Gilberto Gil lá na ONU, né, daí acho que para colocar aí depois também. Enfim, então, e aí vem a indicação, né, para a Academia Brasileira de Letras, e eu acho que existem outros compositores também, mas hoje a gente está falando do Gil. O Chico, acho que vocês sabem, teve um problema lá, na verdade, com o pai do Chico, né, com Sérgio Buarque, que escreveu Raízes do Brasil, e na época do Getúlio, ditadura de 37, 45, e o Getúlio fez parte da academia, e aí o Sérgio Buarque falou, eu não entro no mesmo lugar que o ditador Getúlio, e o mesmo fez Drummond, né, para muitos o maior poeta brasileiro, que também nunca saiu. Essa foto é fantástica, não é? Esse é o Brasil, esse é o Brasil que nós vamos resgatar, esse Brasil que a gente quer de volta. Vamos resgatar. Então, e aí, ele... como eu estava dizendo, chegou aí o Eduardo Santos, não é? Enfim, então, gente... Meu amigo da Moca. Vamos lá, Eduardo. Legal. E aí, pessoal, justifica porque... e aí o Sérgio, o Chico Buarque, não vai se candidatar, eu imagino, né? Que eu acho que seria ali no nível. E o Caetano parece também não está muito interessado. Enfim... está lá representado fantasticamente pelo Gilberto Gil, mostrando que a força da música brasileira, e não é só, né, no Brasil, porque Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, então esse reconhecimento, na verdade, mundial da música, certo? Da palavra cantada. E aí o Gilberto Gil, por exemplo, eu trabalhei e ainda trabalho, né, hoje mais remotamente com o vestibular, mas olha, por exemplo, Racionais MCs foi a audição obrigatória no vestibular da Unicamp. Quer dizer, veja, o Emicida foi homenageado no Enem, na capa são as cores diferentes, né, que são provas diferentes,
e são 4 cores, em cada caderno tinha uma frase do Emicida. Então, resumindo, né, esse reconhecimento da música e a força dela, e aí, já que nós estamos falando de música, vou parafrasear aqui o Belchior, as coisas que aprendi nos discos, não é? Porque, da mesma forma que um livro nos transforma, uma música também transforma, e uma riqueza, né, como é o Gilberto Gil, como você falou, faz aquela música, né, bem ali, mais simples, mas depois também tem a capacidade de fazer uma parabólica amará, de fazer drão, que eu citei aqui, e assim por diante. Então, merecidamente, ele tem esse trânsito na filosofia, né? Por exemplo, metáfora, né? Música metáfora foi tema de um vestibular uma vez, análise da letra, e toda, né, uma canção puramente filosófica, mesmo, quando ele vai falar das coisas simples, ele coloca filosofia, né? O exemplo que eu acabei de dar aí, do drão, abacateiro, né? Abacateiro, Tião, acataremos, né, teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão, e ele vai jogando aquela coisa, né, seu agosto azedo, vai mexendo com as estações, né, do ano, e a época das frutas, é uma coisa genial. Mesmo quando vai falar de coisas simples, ele torna rica. Enfim, então é merecedor, não é? Então essa faceta não só do artista, mas como do político. Eu trouxe os números também, pessoal. Às vezes falam assim, contra amigos menos desavisados, fala assim, mas o que ele fez no ministério? Ele passou de 700 e poucos mil, eu tenho esse número aqui, mas isso é besteira ir atrás. 706, se não me falha a memória, milhões, para 1 bilhão e 600. Só isso daí, né? Quer dizer, ele triplica a verba. Era 0,2, foi para 0,7, se não me falha a memória. Então, quer dizer, sem falar, né, dos chamados pontos de cultura, que era valorizar a cultura, em vez de dar, sei lá, né, milhões para um agronegócio aí lá fazer um show, aí você, né, fomentar aquela cultura popular. Enfim, então, por tudo isso, né, quer dizer, o político, o escritor, agora membro da Academia Brasileira de Letras, merece aí todas as nossas... Eu consegui 3 shows do Gilberto Gil. Eu fui no Realce, e aí eu já tinha lá meus 17 para 18 anos, né, já tinha minha grana para ir lá bancar os shows. Eu vi depois o Milton, quando ele fez aquele LP com o Milton, mais recentemente... O Sol de Oslo? É o disco Sol de Oslo, né, que você está falando? Que ele fez com o Milton Nascimento. Com o Milton Nascimento. Enfim, e esse último, Sol de Oslo, ele faz uma referência, agora, nesse último, ele comentou que o Chico foi visitá-lo, porque ele ficou muito doente, e ele produz praticamente todo, né, o antigo LP, né, aquelas 12, 13 músicas, ele produziu, na verdade, muito mais. E aí ele fala que o Chico fala, poxa, mas fez tudo isso aí nesse, né, pouco espaço de tempo, quer dizer, veja, ele talvez ali, né, muito doente, pensando, poxa, será que eu vou morrer, né, e felizmente não aconteceu, espero que ele viva mais 80 aí para nos agraciar com essa fantástica criação que ele tem. E ele fala que o Chico foi espantado, né, como ele produziu tanto ali num espaço curto de tempo. E agora já está aí, né, na turnê internacional, a gente espera, sim, como disse, que vida longa. É isso aí. Eu falei até no começo aí. E a música... Você sabe que fizeram um museu virtual do Gil, né? Sim. É só entrar lá no gilbertogil.com.br e vai estar lá o acesso
do museu, eu acho que o nome é esse, Museu Virtual do Gil. Inclusive foi a curadora, a minha amiga lá do Rio, que eu já fiz entrevista com ela, a Cris Fuscaldo, que é uma menina muito importante para a música, escreve muito livro, fez a biografia do Zé Ramalho, fez uma biografia também dos Mutantes, uma do Legião Urbana, e agora ela está cuidando desse acervo do Gilberto Gil. E ela falou que achou 2 músicas lá perdidas lá no meio da papelada. E bom que o Gil está aí, né? Está trabalhando. Tá. Então, beleza. Sim. Professor, deixa eu falar outra frase dele aqui, porque aí nós vamos para os finalmente. Você sabia que já está tendo o jogo do Palmeiras e já estão ganhando de 1-0. Meu Deus então, do céu. Então, agora o Cobra fica sossegado aí, ele deixa a gente mais meia horinha aí. Cobra, fica calmo, Cobra, que já está ganhando lá. O povo está forte. Ó, a responsabilidade pública pelo fomento da ciência é parte do projeto civilizatório, não só para garantir um futuro ao Brasil, mas à humanidade, já que sem o Brasil é quase impossível que haja o humano. Promover e disseminar a ciência é um projeto cultural que aposta no melhor do humano. Olha as frases dele, né, cara? Ele diz que o Brasil é fundamental para o mundo, tanto na cultura como no meio ambiente, no nosso patrimônio cultural e o nosso patrimônio biológico. Então, ele disse que o mundo depende do Brasil. Eu acho que... Portanto, o Brasil tem... Nós temos essa riqueza, entendeu? Que apesar, né, de a gente ter que caminhar ainda muito, mas essa questão, né, do português, do negro, do índio, esse caldo todo aí, foi muito interessante. Então, eu acho que, né, concordo com ele, que a gente tem esse papel, né, quer dizer, de mostrar para o mundo. Agora, a gente tem que ir para esse enfrentamento, porque existem forças que querem voltar. Eu estava vendo, Tião e vocês que estão aí nos vendo, recebi aí por essas coisas, né, de fake news e tal, começando assim, você pode perceber, o mundo está muito diferente de 40 anos atrás. Eu falei, poxa, mas que bom, né? 40 anos atrás, estávamos muito, né, mais atrasados em relação a direitos das mulheres, em direito dessa igualdade social, racial, né, o sistema de cotas e assim por diante, que pode não ser a 8ª maravilha do mundo, mas é o que tem para o momento. Enfim, então, é isso, né, quer dizer, essas forças conservadoras querem voltar atrás, né, quer dizer, e a gente tem que fazer esse enfrentamento aí para que esse retrocesso que se ensaiou, né, e seja estancado esse ano, para a gente recomeçar a ver de novo lá o pessoal da ONU sambar, né? Sambar com Gilberto Gil. Se não for com Gilberto Gil, agora com Emicida, sei lá, né? Existem alguns representantes aí também da nossa música e merece também todo o nosso respeito e consideração. Sim. Né? E aí vocês estão com o horário meio estourado, a gente continua aqui, como é que você manda aí? Você que manda aí, Tião. Nós temos aqui, pela nossa tradição, mais 6 minutos. Legal. Normalmente a gente encerra 20h15, mais ou menos. Mas se o papo estiver bom, a gente pode ir até às 10 horas, depois do jogo. E o o Cobra que se vira para lá. Viu, professor? Então, vamos. Será que vai ter disputa de pênalti? O Palmeiras o Palmeiras ganhou de 3-0 no primeiro jogo.
Ah, foi 3-0, né? Então, pessoal, mas aí... rapaz, então... Então, eu estava comentando aqui, né, você me convidou, eu tentei fazer uma síntese, porque se a gente fosse Sim. puxar isso aí, né, Tião, só do tropicalismo, a gente faria aí 1 hora tranquilo, né? Se a gente fosse, eu tinha puxado, por exemplo, aquela canção que eu citei aqui muito, En Passant, porque essa questão de administrar o tempo aí, eu não sabia muito bem como nós faríamos. A música Geleia Geral, né, que eu citei bem no começo, você vê, ela marca toda essa trajetória, né? Ela tem esse simbolismo aí, porque ele fala assim, por exemplo, no refrão, né, da música, é sempre e bumba e boi, certo? Essa referência, esse passar, né, esse Brasil rural, mas ao mesmo tempo citando, pelo menos, as questões mais modernas, vamos dizer assim, né, da época. Tem uma frase dele que ele fala, pilão de concreto, quer dizer, essa brincadeira, né, que ele faz aí entre aquele tradicional e as coisas modernas, que foi muito típica também, de algumas canções do Caetano do mesmo período, aquelas referências à literatura, por exemplo, Salve lindo pendão dos seus olhos, que é uma referência ao hino da bandeira, e a música começa, o poeta desfolha a bandeira, e amanhã tropical se inicia. E no meio lá, ele solta uma frase que é do hino da bandeira, quer dizer, olha a genialidade, né, desse pessoal todo aí, e outras, a própria, aí volto a insistir que as pessoas que estão nos vendo têm que ouvir também as canções, porque a entonação também é interessante nessa música. Na hora que ele vai falar, ele muda a entonação como se fosse um político fazendo um discurso, né? E aí quem assiste tudo e se cala, não vê no meio da sala as relíquias do Brasil, né? Ele faz quase que declamando, como se fosse um político fazendo um discurso. Enfim, então é uma genialidade, por isso que eu falei, se a gente fosse pegar aqui música por música, É primeiro impressionante. que não ia dar, né? Porque, se eu não me falha a memória, foram 28 álbuns, assim, dele, né, específico, depois mais uma outra quantidade igual de shows, etc., que foram depois, no caso, na época ainda era vinil, né, impressos, e aí não daríamos conta, né, óbvio, mas eu falo, mesmo selecionando aqui, se a gente pegar 5, 6 músicas, já extrapola Opa, aqui. sumiu o Você tem nosso uma sinal ideia? aí. Cobra. Nós sumimos, E professor. aí, deixa eu só finalizar, então, enquanto, se você sumir, Tião, eu Tiãozinho, seguro aqui. é a sua internet que está dando pipocada aí, porque a do entrevistado tá de boa. Você vê que é Tá você que bom. só some da tela e volta, mas mete marcha aí. Tá bom, tá Qualquer coisa, bom. qualquer coisa um vai segurando aqui para o outro, né? Então, gente, aí, Vamos. nessa música ainda, aquela crítica ao ufanismo, que ele diz, né? A minha terra é onde o sol é mais lindo, e a mangueira, onde o samba é mais puro, e Pindorama, país do futuro, né? Que tinha muita essa história, o Brasil é o país do futuro. Inclusive, eu trabalhei também, Tião, aproveitando aqui a sua presença e das pessoas que estão nos ouvindo, eu também fiz algumas palestras, né, essa do Sindicato dos Professores, no caso, eu fiz meio temática. Então, nós falamos, por exemplo, sobre a trajetória da mulher pela música, e lembrei agora porque eu tenho uma específica sobre essa exaltação da natureza, é uma característica muito do Brasil, né? É como se mais ou menos, começa com o nosso hino, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossa vida mais amores, é uma referência também aos poetas lá, Fala da enfim, natureza. então, e aí a exaltação da natureza, que é muito forte no Brasil, que não deixa, é óbvio, nós temos que, como eu falo, né, nós somos nacionalistas, porque, poxa, a gente está aqui falando de música brasileira,
né? Se nós não fôssemos apaixonados pelo Brasil, pelas coisas do Brasil, não estaríamos aqui. Mas aquele ufanismo que seria mais ou menos assim, olha, nós temos aí muita miséria e tudo, mas olha como nós temos uma natureza generosa, né? Florestas, e inclusive para mim, professor, erroneamente atribuída à nossa bandeira, né? Fala que é o verde das matas, o amarelo do ouro, e isso a gente sabe que é papo furado, né? Que o verde e amarelo já era da monarquia portuguesa que nós meio que herdamos. E isso então, aí. né? E, enfim, então como eu disse, esse ufanismo barato, né? Que é para ganhar voto só, aí a gente não pode concordar, não é? Mas as coisas realmente que devem ser louvadas, a gente tem que realmente exaltar, como os nossos artistas, como a gente está fazendo aqui hoje, prestando essa homenagem para o Gilberto Gil, que é uma das, aí sim, uma, né, das relíquias, aí sim, autêntica do Brasil. Agora parece que acabou, finalizou aí. O professor, Você o acha Tiãozinho está com problema na internet que dele. Eu é? acho que ele não vai conseguir voltar. Eu queria que você deixasse suas considerações finais. Ah, legal. Então eu vou me despedir aqui, fazer, como eu disse, mais ou menos aí a parte dele, se ele voltar melhor ainda, e fica, então, esse convite aí para vocês continuarem, ou aqui pela, né, TV, aí vocês, o meu nome, Marcos Melo, eu coloquei professor de História Marcos Melo, do jeito que está aí embaixo, né, no letterzinho, para vocês me acharem, se tivessem interesse, eu tenho um canal no YouTube, que é justamente Música com História, e a gente tenta analisar as letras das canções e o seu contexto histórico, principalmente dos anos 30 até os dias atuais. Então, passa pelo Noel Rosa, Carmen Miranda, Bossa Nova, época dos festivais, Legião, tem o rock nacional também, que é muito interessante. Então, se vocês quiserem me conhecer melhor, é um prazer aí receber vocês, tá bom?